afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Edmilson Júnior, sou coordenador do projeto de extensão Fontes Históricas da Ditadura, e esse é o nosso primeiro podcast sobre esse tema, sobre o nosso projeto. Um projeto que a gente vem fazendo há cerca de 3 anos, indo nas escolas públicas, tanto do Sertão Central como na capital, né? A gente já foi para Mombaça, Quixadá, Quixeramobim, Itapiúna, Capistrano, Senador Pompeu, Milhã e outras cidades do Sertão Central, discutir esse tema da ditadura a partir de fontes históricas, né? Eu sou do curso de História da FECLESC, UES, em Quixadá, e nós aqui com esse podcast estamos justamente tentando suprir um pouco, né, essa lacuna da discussão sobre a ida às escolas, porque com a pandemia, né, infelizmente, desde março que a gente não pode realizar o projeto e resolveu, então, criar meios alternativos para chegar a estudantes e interessadas nessa discussão sobre a ditadura. Eu estudo a ditadura desde 99, no meu mestrado, que foi sobre o movimento estudantil universitário durante a ditadura em Fortaleza. No doutorado eu continuei esse tema, discutindo as memórias sobre o artista Roberto Carlos e o tempo da ditadura. E, como eu falei, há 3 anos a gente sentiu essa necessidade de partir para uma discussão com base em fontes históricas nas diversas escolas públicas da região ou, como eu falei, da capital, dependendo dos convites, das articulações que a gente faz, né? A gente está em parceria com diretores, professores e professoras de história dessas escolas, né, que gentilmente nos chamam, e a gente se articula juntamente com os bolsistas de extensão, iniciação científica e monitoria para fazer com que essas palestras sejam mais esclarecedoras, mais dialógicas possíveis. Nós debatemos fontes históricas das mais diversas, justamente para apresentar como o tema da ditadura é um conhecimento em construção. Nós não queremos levar uma verdade absoluta sobre o tema, e sim mostrar as pesquisas e o método que é realizado para discutir os temas da ditadura, e aí a gente mostra como esse conhecimento ele é inacabado, ele nunca vai ser completamente realizado. Então a gente costuma dizer, e justamente agora com esse podcast, que a gente quer divulgar o conhecimento científico da história através do debate com as fontes das mais diversas naturezas. Vídeos, fotos, jornais, revistas, entrevistas, imagens, estatísticas. Vários tipos de fontes são usadas nas palestras e vão ser usadas aqui também na discussão, para justamente mostrar como o conhecimento histórico, seja ele qual for, o da ditadura não é diferente, é sempre uma construção. Então, a gente quer discutir com os estudantes nas escolas, discutir com vocês a partir de hoje, essa linha de como cada uma deve se envolver com o conhecimento histórico, da ditadura da maneira mais criativa e responsável possível, e para isso deve dialogar com o que já foi discutido e com as pesquisas que estão sendo feitas sobre esse assunto. Eu estou aqui com nossos amigos e amigas, né, que participam do projeto, né? Temos aqui o professor Amadeu, o professor Jucimar, os bolsistas Wagner, Bianca, Laíris, Tiara, Rodrigo, Wesley, Lia. E eu vou pedir para cada uma falar um pouco o que entende desse assunto, da ditadura, das suas vivências em relação ao projeto, porque esse primeiro podcast é justamente isso, né?
mais do que já discutir o tema, aprofundar um assunto, nós queremos nos apresentar para vocês e mostrar a importância do tema. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Meu nome é Laíris, eu sou aluna do curso de História da FECLESC, campus da UES. Eu estou indo para o 7º semestre e eu entrei no projeto de extensão sobre ditadura, eu acho que eu estava no meu 3º semestre, quando o Edmilson fez a propaganda do grupo, e aí eu me interessei muito na época, porque eu sempre gostei dessa temática sobre ditadura, mas eu nunca tinha, parado para pesquisar e estudar a fundo. Então, quando apareceu a proposta e a oportunidade de fazer parte de um projeto que trabalhasse com esse tema, eu me interessei bastante. Fui para as reuniões, e aí o Edmilson explicou como que o projeto funcionava e a ideia da gente dar palestra nas escolas. E aí logo a gente montou um cronograma, a gente olhou qual ia ser as primeiras escolas que a gente ia, e a gente começou, né? Eu não lembro, eu acho que a primeira escola foi o César Caos. E aí a primeira palestra eu dei com a Lia até, a gente foi lá levar para os alunos do ensino médio essa discussão sobre o que era ditadura, né? Sempre tendo muito cuidado de levar todas as informações baseadas em documentos e em fontes, e sempre ter ali a fonte para mostrar para eles, para deixar claro que tudo que a gente estava falando não era achismo, não era opinião, eram coisas que de fato aconteceram e que a história prova através dos documentos, né? E as duplas se apresentaram, depois a gente foi para uma outra escola e assim o projeto foi crescendo, né? A gente foi palestrar também em outras cidades, Senador Pompeu, Capistrano, Xeramubim, enfim, distritos também, Cipó dos Anjos e tal. E aí eu passei todo esse tempo no projeto, eu estava adorando, sempre gostei muito, porque foi uma oportunidade de conhecer mais sobre ditadura, estudar melhor sobre isso, tomar uma consciência do que aquele período da história significa, porque é uma coisa muito importante. Eu percebo que algumas pessoas, ou muitas pessoas, não têm consciência do que significa, não têm um conhecimento profundo do que de fato foi a ditadura. Existem muitas opiniões contraditórias e diversas sobre esse assunto. Então, estudar, pesquisar sobre isso, para você saber o que falar, para você levar esse assunto para estudantes de ensino médio, que estão ali construindo conhecimento histórico, que estão ali na adolescência, construindo um saber. É muito importante o projeto, eu considero de grande importância, e a forma como a gente trabalha também, né? Sempre baseado nesses documentos. Para não correr o risco de uma pessoa dizer, mas você não tem como provar. A gente tem como provar sim, tá aqui. E aí, depois, o Edmilson, eu peguei uma bolsa de um outro projeto, mas dentro do projeto também, acho que deu para entender, que foi para pesquisar sobre a chegada da televisão aqui na cidade de Quixadá no período da ditadura. Então, a gente foi atrás de pessoas que moram aqui na cidade e que presenciaram a chegada da televisão para poder procurar saber dessas pessoas como foi, né? Tentar entender como que era a cidade na época, como que era o cotidiano, como que era a sociabilidade das pessoas, como que as pessoas interagiam, como que eram os costumes, tradição, todas essas coisas. E a gente montou uma série de perguntas para poder saber dessas pessoas, né? A gente perguntava, e aí, como que foi a televisão? Como que aconteceu? Como as pessoas reagiram? O que mudou na sociabilidade e na cidade depois que a televisão chegou? O que a televisão influenciou na vida das pessoas? E dentre várias outras perguntas. Já está com 2 anos que eu estou com essa bolsa e acabei que levando para minha monografia, porque eu pretendo fazer minha monografia sobre isso. Inclusive, já entreguei o projeto de METEC sobre isso também. E é isso. Eu passo a palavra para o Amadeu. É um prazer, uma honra muito grande estar compartilhando esse momento com vocês. Sou Amadeu Cardoso, sou professor da rede municipal do município de Capistrano, sou graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará, na FECLESC, Quixadá. O Edmilson foi meu professor na graduação, foi meu professor na pós, também na casa. Atualmente sou coordenador pedagógico de uma escola municipal, Escola Marieta Calles. O meu primeiro contato com o projeto de extensão foi em 2018, nas redes sociais.
visualizava ali, ficava apaixonado pela ideia e ficava acompanhando cada publicação do professor Edmilson. Na época, eu ensinava na escola estadual, na escola municipal e na escola estadual. Quando nós estávamos construindo o currículo da escola, no início do ano de 2018, né, nós tínhamos uma sequência do currículo. Porém, quando chegou no meio do ano, daquele ano, eu juntamente com a professora, a colega de trabalho, Matilde, nós tivemos a oportunidade de fazer uma mudança no currículo e trouxemos a temática da ditadura logo para o início, tá? Que geralmente ficava para o final do ano, ficava super apertado, e a partir daquele ano, no nosso currículo, a temática sobre ditadura sempre estava no mês de agosto, onde a gente passava 2, 3 meses trabalhando com essa temática. Na mesma época, eu era formador na Secretaria de Educação Municipal. Na ocasião, eu convidei o professor Edmilson para trazer o projeto de extensão até o município. Ele veio primeiramente para a escola estadual, onde nós montamos uma oficina com os nossos alunos de terceiro ano, fizemos uma exposição no pátio, foi uma semana de ação. Uma das nossas exposições eram depoimentos de mulheres torturadas. Nós queríamos trazer à tona o que estava escondido nos porões da ditadura. Então, durante a semana, nós trouxemos vídeos, a exposição e trouxemos também biografias. O professor Edmilson, no mesmo ano também, contemplou 4 escolas municipais com um projeto de extensão. Na ocasião, estavam também professores efetivos, e foi um momento muito gratificante. Tudo isso se repetiu em 2019, outras escolas foram contempladas, tá? E foi muito gratificante. O tema da ditadura, né, na escola, no contexto escolar, ele se torna cada vez mais necessário. Durante muito tempo, era trabalhado superficialmente, né? Porém, nos últimos anos, tem sido necessário por conta da necessidade de refletir sobre a temática e também com as ameaças constantes que nós temos de um retorno de uma possível ditadura. E nós estamos aqui hoje para fazer valer todas as pessoas que morreram, né, que construíram e fortaleceram o nosso processo democrático e trazer a voz dessas pessoas para o nosso presente, tá bom? A minha expectativa do podcast é que nós possamos contribuir muito mais para o nosso país, fazendo uma discussão sobre a temática e levar isso para a sala de aula, levar essa discussão para a escola. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Amadeu, pela parceria de sempre. Muito obrigado mesmo, cara. Agora aqui a gente pode tentar de novo aqui, eu disse não. Sim, eu passei 2 anos, não é, no grupo. E para mim foi 2 anos muito ricos para mim no que diz respeito a tanto ao conhecimento sobre o tema quanto a didática, né, de sala, porque mesmo que a gente realizasse palestras, né, não aquela aula mais comum, me ajudou muito depois a ter mais desenvolvimento, né, um melhor discurso. Até você me ajudava com as correções, né, em fala e tudo, e foi muito bom. E de início eu não tinha tanto interesse pelo tema no início do curso, né, ainda. Mas depois comecei a ter uma curiosidade maior e tudo, e foi justamente quando eu entrei no grupo. Então, isso também foi um impacto positivo, não é? Me ajudou a conhecer mais um tema que eu comecei a ter mais interesse e que começou a aparecer mais, né, no meu meio social ali, que as pessoas falavam muito, até por conta do período também, o que estava acontecendo na época, então o tema ganhou uma proporção maior. E uma coisa que me ajudou também foi na questão
do próprio trabalho em equipe, né, que o nosso grupo, boa parte do grupo que ainda está aí hoje, né, a gente passou 2 anos juntos, então a gente aprendeu, né, já tinha umas equipes formadas, mas mesmo assim a gente aprendeu a colaborar uns com os outros, aprendeu a como um e outro trabalho, como um e outro abordam um determinado tema, então a gente já tinha toda uma conexão que fazia aquelas palestras ficarem bem dinâmicas, né? Até porque a gente já conhecia cada um, sabia um tema que cada um dominava mais, e foi muito rico, não é? Sem contar a importância do projeto para os alunos que a gente visitava, para as escolas, né? Apresentar um pouco mais um tema que às vezes não é tão explorado, não é tão explanado em sala de aula. Sei que a gente contribuiu muito, principalmente para alguns alunos que tinham realmente um interesse grande sobre isso. Foi uma coisa que a gente presenciou muito, né, em muitas palestras. Então, acho que, em muitos sentidos, em todos os sentidos, o projeto teve uma carga muito positiva, tanto para a gente que o realizava, quanto para as pessoas, né, alunos, professores, escolas no geral, que nos receberam também. É isso. E você lembra das viagens que te marcaram? A gente chegou a fazer 2 viagens, né? Para ir em escolas de outra cidade. Você lembra como é que foi? Ah, sim, foi sim. Isso no nosso segundo ano, né? Que no primeiro ano a gente ficou mais pelo Quixadá, no segundo ano a gente começou a viajar. A gente foi para Senador, não foi? Então, uma viagem que a gente foi para Senador, depois Mineralândia. Isso foi muito bom, porque a gente acabou levando o projeto, né, a discussão, para mais longe, né? No primeiro ano, que também foi muito rico, tudo, mas a gente acabou ficando mais por Quixadá, né? Nas escolas ali. Depois a gente expandiu, né? Foi levando o projeto para mais longe. Foi lá para. Primeiro foi para Solonópolis, na verdade, né? A gente fez por lá, depois foi lá para Senador, depois foi para Alcara, né? E outras cidadezinhas ali próximo, do Quixadá. E com certeza isso aí serviu muito para dar um alcance maior do tema e do próprio grupo também, né? Solonópolis, que é a sua terra, né? Você que articulou lá, né? Passou um É, dia lá em Solonópolis, né? isso. A gente passou o dia lá em Solonópolis. É uma viagem que deu bem o que falar, né? E sim, foi um prazer muito grande, inclusive, conseguir essa viagem para lá, da gente ir e realizar as palestras lá, né, tanto no colégio da sede quanto no colégio do distrito. E foi, não por ser minha cidade, né, e tal, mas realmente foi uma cidade que a gente teve uma boa experiência, né, eu acho que foi uma das melhores, né, experiências que a gente teve. Apesar de não ter tido nenhuma ruim, lógico, mas, enfim, foi uma das melhores. E foi um lugar onde nos atenderam muito bem, onde alguns turmas a gente percebeu que realmente tinham um interesse muito grande, né? E debatiam também, não ficavam só naquele monólogo, não é? Onde só a gente falava, mas eles também muitas vezes, né, interagiam muito bem e tal. E isso também foi uma coisa que aconteceu em outras cidades, em outras escolas. É uma coisa bem gratificante também, porque você vê que tem realmente muita gente que tem interesse, né, em um conhecimento que vai além da sala de aula, não é? E isso é muito bom. Você vê que tem muitos alunos que não ficam estáticos àquela realidade de sala de aula e realmente procuram, não é, algo de fora. E quando vem esse algo de fora para eles, eles não perdem a oportunidade, mas dão voz à sua curiosidade, né, e ao seu interesse e se aproveitam de um momento para aprender mais, debater, né, criticar também. E é muito interessante isso tudo. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez em que a gente foi, aí no nosso primeiro ano de bolsa, né, que a gente foi para um distritozinho, não lembro o nome dele agora, é de Quixadá, e no meio da palestra, um dos rapazinhos que na sala que a gente estava era um dos mais participativos, né, perguntando para a gente, por exemplo, qual a diferença entre comunismo e socialismo, né, já que a gente acabava falando nisso por conta do contexto da Guerra Fria, e aí a gente ia explicar um pouquinho de forma breve, né, porque também tinha todo esse tempo.
E também outras curiosidades que tinham ligação direta com o que a gente tinha acabado de falar, e também outras coisas que estavam mais relacionadas ao contexto também, não é? E, enfim, foi muito gratificante. É uma coisa que até deixava a gente mais animado, até mais empolgado, tanto para estudar mais sobre, quanto até nas palestras futuras, né? Que a gente já tinha aquela preparação a mais, né? Tanta aquela preocupação também a mais de estar preparado para caso algum aluno pergunte alguma coisa, a gente não ser pego de surpresa, né? Apesar de que a gente também, lógico, não sabe tudo, nem tem a obrigação de saber absolutamente tudo, né? Mas, de certa forma, é um estímulo a mais para a gente sempre buscando coisa nova. Sobre o Solonop, é importante registrar, né, que o professor Altemar estava com a gente na parceria, né? Uma parceria boa, né? Tanto ele levou a gente, como faz parte das palestras também, né? E Sim. ele se perdeu com você, não foi no caminho para o distrito? Não foi essa a história? Conta essa história. Na verdade, ele se perdeu com o Abdel, né? Que a gente estava na sede e foi realizar a palestra à tarde lá no distrito, né, em São José. O professor acabou indo só com o outro bolsista, né, com o Abdel. E acabou que, por um desentendimento lá nas informações do caminho e um certo azar que ele teve também, né, da coordenadora do colégio não pegar carona com ele, que ia para lá também, acabou se perdendo, foi parar no caminho de outro município e teve que pegar um outro caminho para voltar lá para São José, né, para realizar palestras, que realizou bem, que com uma hora de atraso, acho, não foi? Que ligaram até para a gente lá, preocupado com ele. Até que deu certo. Porque ele estava perguntando o nome do distrito errado, né? Qual é o nome do distrito? Lá é São José. Aí eu não lembrava o nome do distrito, não lembrava o nome da escola, que era Mundoca. Aí eu perguntava uma coisa lá, nada a ver. Foi isso, é Mundoca, é. Ele estava falando Muriçoca, uma coisa assim. Muriçoca, Dondoca, sei lá. E aí... Quem é o próximo que eu tenho que me controlar aqui? Ai. Rendeu, Obrigado, viu? valeu mesmo pela parceria aí. Eu aprendi muito, muito importante mesmo. Foram muitos momentos legais nessas palestras, né? Teve essas duas viagens, né? Valeu demais. Só agradeço, garoto. Também. Estamos juntos aí, né? Você está se formando agora praticamente já, está só esperando aí essa, né, pandemia, essa situação se resolver, né? Você já está atuando nas escolas, a parceria continua agora com você como colega de trabalho oficialmente, né? Valeu mesmo. Com certeza, começar a lecionar aqui no município, eu já chamo vocês para realizar palestras aqui, dessa vez eu como professor, né, da sala. Massa, muito massa. Muito orgulhoso. Obrigado. Oi. Oi, pessoal. Eu me chamo Rodrigo, eu tô indo para o quinto semestre, era para estar indo para o quinto semestre do curso de História, também na FECLESC, em Quixadá. Faço parte do projeto Fontes Históricas da Ditadura há quase um ano. Também sou bolsista e orientando do professor Edmilson no projeto que visa identificar o tempo histórico das canções do Chico Buarque, que foram produzidas entre os anos de 1964 a 1985, período este da ditadura civil-militar no Brasil. É uma imagem de uma minoria política, concentrando o poder de um Estado, a nação, em suas mãos, por intermédio da força, da violência, da discriminação, e assim por diante. Sobre os debates de o que é ditadura e o que foi a ditadura no Brasil, a ditadura de 1964, especificamente, eu acredito que é extremamente importante essas discussões, porque agora eu lembrei aqui, como o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recentemente escreveu em uma daquelas notas, aquelas notas de repúdios tão famosas, após o nosso querido presidente se fazer presente e ainda discursar numa manifestação inconstitucional e antidemocrática, como o próprio presidente da Câmara falou, lutamos contra o coronavírus e o vírus do autoritarismo. E, infelizmente, não existe uma vacina para esse vírus autoritarista. Só existe um remédio, que é justamente falar o que foi e o que causou o excesso de autoritarismo, tanto no mundo quanto no Brasil. Assim, as pessoas
vou começar a entender que nem mesmo a mais fraca e defeituosa democracia do mundo é pior é pior do que pior do que uma ditadura. Não pode ser uma ditadura de direita, comunista, seja qual for, de esquerda, religiosa, tudo isso, a liberdade está em jogo em todas essas. E sobre o projeto, eu faço parte há quase um ano, como eu falei, só que eu ainda não tive a oportunidade eu frequentei algumas palestras, mas não tive a oportunidade de palestrar, só observei. E eu acho, e só com essas observações, deu para ver que é a intenção boa. E você nos ajudou aí com esse projeto do Chico, né? Até com a música, eu estou Uhum, pesquisando, né? A Angélica, né? Você ajudou a fazer os slides, Angélica, né? sim. E também, já que tu tocou no assunto música, aí já falando dessa coisa do podcast, eu já tive a oportunidade de fazer um podcast, aí eu estou preparando outro, tudo relacionado com a ditadura, usando a fonte música para desvendar, para pesquisar também a respeito da ditadura. Ótimo, Rodrigo. Muito bem apontado aí. Oi, gente. Eu me chamo Bianca, né? Eu faço parte do projeto Fontes Históricas da Ditadura. Eu estou quase no 5º semestre do curso de História. E eu sou bolsista, e o orientador da minha bolsa é o professor Edmilson. E a minha bolsa, ela fala sobre a chegada da TV na época da ditadura militar e, consequentemente, sobre a rádio, sobre comportamentos e sobre inúmeros assuntos que eu gosto muito de falar. Entrar nesses projetos, tanto a bolsa quanto o grupo de estudos, me possibilitou principalmente entender, né, sobre a ditadura militar em si, que é o ponto principal, mas além disso, né, me permitiu entender sobre o quão importantes são as pesquisas, sobre fontes, sobre o conhecimento em relação aos direitos que eu como pessoa tenho, ou como você como pessoa tem, ou seja, informações sobre o ir em busca de respostas, sobre o não se contentar somente com o que está à nossa frente, sobre coisas que nos foram impostas durante uma vida inteira, ou seja, com aquilo que se enraiza na gente e por muito tempo é tratada como verdade única e absoluta. E é como se fosse uma coisa que a gente fosse cega durante um tempo e com a chegada das informações abrisse uma luz, né? E a gente conseguisse enxergar com mais clareza. A gente está no período onde ainda existem muitas e muitas pessoas que negam a existência da ditadura militar, né? Como se ela não tivesse sido nada. Por isso a importância de afirmar e reafirmar a existência dela e o impacto que ela causou na vida de tantas pessoas. Consequências muito drásticas para muita gente. E eu espero muito que com esse podcast, assim como os outros que virão, que terão assuntos muito incríveis, permitam às pessoas entenderem mais sobre o assunto em destaque, que é a ditadura militar, mas principalmente que elas venham a ter mais curiosidade, né, de buscarem ainda mais, e não só nesse assunto específico, como eu falei, mas em todos, assim. Principalmente sobre coisas históricas e assuntos históricos que a gente precisa entender mais para falar mais sobre. E algo que precisa ser lembrado diariamente é que a democracia é uma das coisas mais importantes que nós, como pessoas dentro de uma sociedade, temos. Então, que nós possamos lutar para nunca deixar de existir, mesmo que esse direito pareça de alguma forma não existir para muitas e muitas pessoas. Então, que tenhamos essa curiosidade, eu e você, e que a gente possa dividir coisas e a gente possa aprender juntos. Massa, Bianca. Eu queria que você falasse só um pouco. Sei que você chegou a ir para a palestra em Pixanamobim, né? Como é que foi lá que você sentiu a palestra na escola? E também da sua bolsa, né? Das atividades da sua bolsa que você tem desenvolvido aí no último ano, a bolsa CNPq, né? Pode falar? Sim, sim.
Pronto. Em relação à palestra, eu só fui a uma mesma, que aconteceu na cidade onde eu moro, que é Quixeramobim. E foi na escola Humberto Bezerra, né? A gente sente, assim, que as pessoas pelo menos que estavam lá, né? Os alunos e tal, que sabem o que é a ditadura militar, mas talvez sabem muito pouco. Não porque as escolas não ensinem como elas deveriam ensinar, mas por uma certa limitação nas informações que chegam até nós, né? Quer dizer que a ditadura militar, por muito tempo, ela foi tratada de forma muito mínima, assim, e era só o básico e pronto, ficava por isso mesmo. E você percebe, principalmente nas palestras que os assuntos que são falados são diretamente sobre isso, as pessoas ficam com curiosidade em saber, mas às vezes acaba que não perguntando, ou, enfim, talvez por vergonha, ou por falta de informação mesmo. Então, na minha visão, essas palestras, elas foram e são muito importantes para o desenvolvimento de adolescentes, de crianças, posso dizer assim também, e de pessoas como eu também, que estão na faculdade e que ainda sabem muito, muito pouco sobre. Então, eu achei muito, muito legal, muito incrível participar das palestras. Espero que mais lá na frente eu consiga participar de forma a falar, e não só como ouvinte, mas foi muito, muito bom também participar como ouvinte e entender coisas que eu ainda não sabia. E foi isso. Espero muito que esse momento passe e a gente possa falar sobre aquilo que a gente conhece de forma mais presencial, né? E em relação à minha bolsa, para deixar claro, gosto muito dela, porque fala sobre a chegada da TV no Sertão Central, a chegada da televisão para cá, para a gente no Brasil, durante a ditadura militar, né, que antes só os grandes que tinham e tudo, era uma sequência de coisas assim que você percebe que a desigualdade ela sempre existiu. Então, você vê com muita força até nisso, né? Por exemplo, a TV, o rádio eram coisas assim grandiosas para as pessoas que não tinham condições, e também era vista como uma forma de engrandecer aqueles que tinham, né? Porque quem tinha era pessoas que tinham condições, então é mais ou menos nisso mesmo. Então, é muito importante ver o relato das pessoas. Eu acho incrível, assim. Quando eu sento para fazer uma entrevista, eu acho muito legal. A forma que as pessoas elas estão ali relembrando sobre coisas que viveram naquela época e que, de certa forma, a ditadura... De certa forma, não, né? Totalmente. O quanto que a ditadura, ela foi a forma que chegava nas pessoas, porque tem gente hoje em dia que não conhece a ditadura militar, mas não por uma questão de acho que ela não existe. E porque não acredita nela em relação à ignorância, posso dizer assim. Mas por uma falta mesmo de conhecimento, por falta de informação. Mas, mesmo assim, essas pessoas, elas sentiam o impacto da ditadura militar, só não sabiam explicar o que era, só não sabiam dizer o que era exatamente, por uma falta de informação. Até porque, por esses veículos de comunicação, que era primeiramente a rádio, depois a TV e afins, só era passado realmente aquilo que os grandes queriam, né? Então, era mais fácil eles falarem sobre o que eles queriam e as pessoas simplesmente acreditarem que era assim, pronto, que não existia nada além disso. Então, acho muito, muito legal ver o relato das pessoas, e é um privilégio muito grande conversar com essas pessoas, ter o relato dessas pessoas. E é isso, é uma experiência, foi e é ainda uma experiência muito, muito bacana mesmo. Muito, muito bacana. Quem é o próximo? Quem é a próxima? Oi, gente, eu sou o Wesley Martins, sou aqui da cidade de Senador Pompeu, sou aluno do curso de História da FECLESC, UES, né? E estou participando agora, estou chegando aqui nos debates e nas discussões e ações do grupo e do projeto de extensão como voluntário, e sou orientando do professor Edmilson com pesquisas justamente na temática da ditadura, né? Especificamente sobre o grupo dos 11, ou grupos de 11, G11, 11 companheiros, comandos nacionalistas, enfim.
existe uma série de nomenclaturas para esse grupo, para esse movimento, se é que eu posso dizer assim. E a minha relação com a temática da ditadura, eu acredito que ela já vem desde a minha formação básica, né? Desde a minha experiência na educação básica, principalmente no ensino médio. Porque sempre que chegava no período do ano letivo, que as minhas professoras iam discutir, iam trabalhar a temática e os conteúdos relacionados à ditadura civil-militar, eu sempre ficava instigado e curioso, porque eu ficava tentando entender como é que aquilo tinha acontecido, como tinha acontecido, por quê. Um período marcado por autoritarismo, por repressão, né? Perseguição, prisões, torturas, mortes de todo e qualquer indivíduo que se opusesse de alguma maneira, né? Então aquilo ali me chamava muita atenção. Ficava tentando entender, poxa, como era que era viver num período marcado por cerceamento de liberdades, perca de direitos, enfim, eu ficava meio que chocado. Só o nome ditadura assim já me deixava bem atento assim. E aí, embora eu gostasse da temática na minha experiência da educação básica, né, quando eu cheguei na universidade, eu não fazia a menor ideia do que pesquisar. Eu tinha algumas ideias, né, tentava colocar para frente essas ideias, mas nenhum dava certo, eu não estava conseguindo me encontrar direito. Mas a única certeza que eu tinha é que eu queria fazer uma pesquisa relacionada à minha cidade, para que eu contribuísse de alguma maneira com a história da minha cidade, enfim. E aí, nesse processo de tentativa de me encontrar, né, de busca para saber o que eu poderia pesquisar, eu acabei encontrando, tendo acesso a um livro de memorialista local, e nesse livro ele menciona a tentativa de criação de um grupo dos 11 na cidade em janeiro de 64. E aí aquilo ali me saltou aos olhos, fiquei bastante instigado, curioso, conversei com o professor Edmilson e ele já me passou algumas orientações prévias. E aí eu estou nessa tentativa de fazer algumas reflexões a partir dessa tentativa de criação do grupo na minha cidade, onde eu tento entender de que forma e como as ideias, as discussões políticas e os projetos políticos ali daquele início da década de 60, principalmente no período que antecede ao golpe, chegaram e foram apropriados pelos sujeitos políticos e sociais da minha cidade, né? Pelos grupos políticos, pelos grupos sociais, enfim. E aí eu estou nessa pegada de tentar levantar as fontes, né? Onde eu estou discutindo principalmente, levantando principalmente fontes orais, né? Através de entrevistas. E aí, a partir das análises dessas fontes, tentando dar continuidade aí à minha pesquisa. E aí, outra coisa que eu acredito que faz com que não só eu, mas todo cidadão brasileiro tenha algum tipo de conexão com a ditadura é o fato de que nos últimos anos as discussões a respeito da ditadura, pelo menos na minha leitura, assim, elas aumentaram, principalmente nesse cyberespaço, nessa questão assim, da internet. Discussões sobre a ditadura e a memória da ditadura estão maiores, mais incisivas na minha leitura, principalmente na internet, como eu falei. E aí esse tipo de contexto está trazendo também narrativas em que a ditadura ela é negada, né? Aquelas narrativas de negacionismo, revisionismo, né? Que são nada mais nada menos que narrativas pautadas na disseminação de falsidades, na distorção de fatos, fontes, enfim. E aí eu acredito que esse contexto faz com que a gente se relacione, principalmente nós, historiadores e historiadores em formação, com a temática, né? E aí, tendo a oportunidade de escutar as colegas e os colegas que já participaram das atividades do projeto, indo às escolas e tudo, a gente percebe o quanto que o projeto ele é necessário e importante, principalmente nesse contexto que eu mencionei, né? Nesse contexto atual, em que a ditadura está sendo debatida por diferentes narrativas e surgem essas narrativas negacionistas e revisionistas. E aí o projeto, na minha visão, assume essa coisa de necessidade e importância, né? Essa figura de necessidade e importância, porque a gente tem a oportunidade de ir às escolas, de ir discutir com os alunos, né? Levantar alguns debates, algumas reflexões sobre a ditadura com os alunos, pautados sempre nos vestígios, nas fontes, nos documentos,
né? Fontes essas, vestígios esses, analisados de uma forma crítica, seguindo o método historiográfico, né? Com responsabilidade, né? E aí eu acho que o projeto e as ações do projeto assumem uma importância gigantesca nessa perspectiva, assim, porque ajuda a combater essas narrativas que tentam negar, que tentam fazer algum tipo de revisionismo chulo e que não acrescentem nada ao conhecimento historiográfico sobre a ditadura e a sua memória, não é? Uma vez que esse tipo de narrativa negacionista e historiográfica, ela é baseada num projeto político de um grupo específico que tem interesses específicos, que são interesses autoritários, excludentes, e que, como eu falei, em nada contribuem com o conhecimento historiográfico e que não se importam de maneira alguma em defender a democracia ou fortalecê-la, não é? E aí, já pensando também a questão do podcast em si, eu acho que é um espaço que a gente pode ocupar, né? Um espaço novo em que a gente pode ocupar, que a gente pode levar as nossas discussões e reflexões, visto que a gente tem a oportunidade de atingir diversos públicos, né? Não ficando resumidos tão somente às escolas e tal. Claro que ele surge por causa do contexto da pandemia, mas eu acho que nessa perspectiva é uma coisa bacana. E aí, as discussões do podcast, do grupo de um modo geral, elas são importantes nessa questão, né, de combater essas narrativas negacionistas e revisionistas, repito mais uma vez, que são baseadas em achismo, opinião, e fortalecer, em contrapartida, a democracia, né, as instituições democráticas. E como alguns colegas já comentaram, não é o regime político perfeito, mas pelo menos traz a possibilidade do diálogo, traz a possibilidade de uma discussão, de pensar novas possibilidades, novos caminhos para justamente melhorar ela, né? Ampliar direitos, né? Garantir a pluralidade de vozes, a pluralidade de pensamentos. Tudo isso a partir de discussões, digo novamente, pautadas em vestígios, em fontes, né? Trabalhadas de uma forma crítica, fundamentada a partir do método historiográfico, né? Então, acredito que é mais ou menos por aí. E aí eu passo a bola agora para o colega. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Wagner. Eu sou monitor da disciplina de Introdução aos Estudos Históricos, orientado pelo professor Edmilson. E eu nunca participei necessariamente de uma palestra ou realmente de intenções afins do grupo, mas eu tenho diversas expectativas em relação ao projeto. E assim, eu descreveria minha relação com o projeto da seguinte maneira: um combate pelo ofício. O ofício de mostrar ou lembrar da sociedade brasileira um período peculiar da história de nossa nação. Combater pela memória, levar os fatos para a compreensão dos interesses sociais que possibilitaram uma dura chaga na nossa democracia, atualmente sofrendo duras críticas e observando algumas fagulhas de revisionismo histórico ao gosto de indivíduos que querem garantir a não existência de igualdade, bem-estar social, consciência da diversidade brasileira e, principalmente, de respeito às individualidades civis. Combater pelo ofício da história, mostrando assim as ações dos homens no tempo. E legal, o Wagner está com a bolsa de monitoria, né, pessoal? Porque a gente mostra a integração que o projeto vai ter com extensão, pesquisa e graduação, né? Ensino, graduação, né? A gente já teve outros monitores que participaram do projeto nas palestras, tanto fazendo as próprias atividades nas escolas, como ajudando a coletar documentos da história local de cada cidade, de cada escola que a gente ia fazer a palestra. A Laíre já falou do César Carlos, né, que é da época da ditadura, foi criado em 1974, colégio aqui de Quixadá. Então, a gente, com os bolsistas, pesquisou lá sobre os arquivos do próprio colégio, o nome do colégio, e aí a própria discussão da ditadura fica mais sofisticada na medida que as experiências são pensadas de forma integral, né? Não é uma ditadura fora do contexto da história daquela cidade, né? O local universal, nacional, está tudo junto, né? Dentro de uma experiência que as coisas estão se conectando. Da mesma maneira, a gente teve com a nossa mestranda, a Josileuda, acesso a pesquisa sobre o Vigílio Távora, outro colégio criado durante a ditadura também, em 66, né? Então, ela cedeu para a gente a pesquisa dela, o monitor, a gente pode levantar
acervos, né? E aí, quando a gente fala do colégio que foi criado, a gente já discute como é que aquele colégio foi criado e depois ele vai ser sucateado pela própria ditadura, assim como foi o César Carlos, né? A gente leva fotos da estrutura física do colégio, né? Mostrando como começou e como vai se transformando e vai ficando cada vez mais vilipendiado pela falta de recursos, já que a sociedade brasileira ficou extremamente miserável com a ditadura. Então, não é porque eles criaram um colégio que também resolveram o problema da educação, muito pelo contrário, né? No colégio para poucas pessoas, e que depois vai sendo cada vez mais sucateado, ficando em situação difícil, numa realidade que foi geral assim, para todo o Brasil. E esses bolsistas também ajudaram a pesquisar a Câmara Municipal, né? Como foi o caso do Daniel Lopes, que está aqui, está trabalhando nesse momento, mas foi um grande bolsista da gente que ajudou muito a pesquisar como é que era a discussão daquele período nas câmaras municipais, tanto de Itapiúna como de Capistrano, né, duas cidades aqui do Sertão Central. E aí, através dessa pesquisa, a gente ia para a disciplina, mostrando como era nas escolas o debate, mas também fazendo novas discussões na disciplina de metodologia da pesquisa, com essas fontes coletadas sobre a ditadura nos arquivos municipais. Então, o Wagner está, né, na introdução aos estudos históricos como monitor, mas vai dialogar bastante com a extensão nas escolas e a pesquisa, nesse sentido de ajudar a levar para a sala de aula da introdução debates metodológicos de introdução aos alunos e alunas da introdução. Eu queria até que o Wagner pudesse falasse mais como é que ele espera que vai ser essa integração do projeto com as turmas de introdução, os conceitos de introdução à história, como é que ele está vendo isso, o que ele está estudando. Eu sempre vi a introdução dos estudos históricos como uma maneira de realmente, como fosse a primeira porta de entrada dentro do ramo da ciência histórica. É você trabalhar os conceitos de uma maneira prática, simples, e realmente aplicar eles no tempo em que eles acontecem. Também entender que os conceitos eles são um devir, como a história, sempre vão mudando, alterando, não às vezes até na sua essência, ou às vezes até na sua grafia. Por exemplo, democracia, se a gente for comparar, democracia na antiguidade grega era uma coisa, democracia atual hoje no século XXI é outra. Então, entender que os conceitos eles se alteram, eles têm novas formas e às vezes eles são deturpados, é uma maneira simples de trabalhar nas escolas públicas e também levar os alunos a pensar sobre os conceitos, a maneira filosófica e crítica, de abordar, de entender de uma forma teórica e metodológica como é a nossa ação perante a sociedade, qual é realmente o verdadeiro ofício do historiador. Você pode dar exemplo assim, de autores que você está usando, já pensando, que a gente vem discutindo, que vão ser usados na introdução? Autores e autoras, né? Exatamente. Primeiro a gente começa com uma introdução bastante básica assim, sobre o que é história, com os debates teóricos e metodológicos da Valvi Pacheco, onde ela faz um percurso do que seria a história enquanto conhecimento, ou seja, a história que é aprendida nas escolas e repassada, e depois o que é a história enquanto processo, enquanto pesquisa. Então, para a Valvi seria a junção desses dois termos, ou seja, a história seria o conhecimento e o processo dos homens, ou seja, aquilo que os homens produzem enquanto sujeitos e aquilo que os homens conhecem enquanto também sujeitos. A gente também trabalha com as visões do marxismo sobre a história, sobre também o Marc Bloch e o Lucien Febvre, sobre os análises, a primeira, a segunda e a terceira geração, e como essas escolas históricas elas são abordadas atualmente e quais foram os produtos, as suas influências perante os historiadores e a historiografia atualmente. Muito massa, tenho certeza que vai ser muito legal esse debate de graduação, pesquisa, ensino e extensão, como a gente fez nas outras disciplinas de introdução e metodologia, né? Tentando fazer uma troca, né, entre essas esferas e, ao mesmo tempo, né, garantir a maior competência em cada esfera também. Né? Acho que é muito bacana a gente unir, né, os esforços dos bolsistas das atividades. Né? Quem é a próxima? O próximo? Então, oi, gente, eu sou a Tiara, sou estudante de História e agora também bolsista, né, no projeto de extensão Fontes Históricas da Ditadura. E, bem, falar um pouco sobre o meu contato com o tema e também falar um pouco sobre como é estar, né, na Bolsa agora. Mas, assim, o meu contato com o tema, ele se estabelece, né, com as atividades da Bolsa mesmo, as leituras que a gente tem feito nesse momento. Mas eu sempre busquei prestigiar o trabalho do Ed e dos bolsistas
na faculdade, né, seja em palestras ou nos minicursos, então eu sou um pouco suspeita para falar, e muito também porque eu penso que estudar sobre a ditadura é uma responsabilidade muito grande, como a Ed falou lá no início, é uma tarefa assim de construção mesmo. E eu acho que o grupo ele sempre trabalhou muito bem dessa forma e é um privilégio assim agora estar aqui nesse momento de forma mais íntima com o grupo e, enfim, ter essas discussões de forma mais regular, apesar de que ao mesmo tempo é um pouco frustrante também, né? Porque teoricamente a gente nesse período estaria indo para as palestras nas escolas e com a pandemia a gente está impossibilitado, mas ao mesmo tempo a gente não deixa desanimar, né? A gente tem feito o que dá de maneira remota e, enfim, o podcast é a prova disso, né? Uma saída assim que a gente encontrou. Mas no geral, as atividades da bolsa elas têm me ajudado tanto nesse sentido de ocupar a cabeça agora nesse tempo caótico, como também no sentido de que antes eu tinha uma visão muito macro sobre o que foi a ditadura, assim, eu tinha um panorama do que foi a ditadura no Brasil, né? E no grupo, as discussões que a gente tem feito, elas são mais direcionadas para a ditadura no Ceará. Então, eu tô conhecendo, enfim, figuras e tanto as pessoas que foram, né, favoráveis, os grupos que foram favoráveis e arquitetaram o golpe, quanto aqueles grupos que resistiram e tudo mais, inclusive sobre isso, a Lia vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu estou preparando um episódio só sobre a articulação da imprensa cearense com o golpe, a relação imprensa e golpe, eu acho que vai ficar bem legal, então é isso, aguardem. E o bom que a Tiara retomou, né, essa nossa discussão que desde o início dessa infeliz pandemia, né, que a gente está condenado a fazer as coisas, né, sem ser presencialmente, infelizmente, atividades remotas, a gente vem se reunindo de forma, né, por essas plataformas, né, fazendo uma discussão de dissertações, teses sobre a ditadura, né, no Brasil, mais especificamente aqui no Ceará, né. A gente também fez algumas palestras já em escolas, né, a convite de professores e professoras e universidades, né, de forma digital, online, e a Tiara está sempre lá participando, discutindo com a gente e tal. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco como é que foi esse período mais, né, que ela já indicou. A gente, desde março, que vem fazendo essas atividades, né, do grupo de estudos e do projeto de extensão sobre fontes históricas da ditadura. Eu queria que ela falasse um pouquinho mais como é que tem sido para ela, mais detalhes. Assim. Bom, eu falei no início que eu tinha uma visão mais macro, assim, da ditadura e tudo mais. Inclusive, no próprio grupo, eu também estou aprendendo muito individualmente, assim, um pouco com cada um. Antes, eu também gostava de perceber a ditadura a partir da arte, assim, perceber como, enfim, os artistas daquele período se expressavam ou deixavam de se expressar, né, já que, enfim, censura. E, enfim, mas era tipo uma questão muito vaga na minha cabeça. E aí, aqui no grupo tem me ajudado. O próprio Rodrigo, por exemplo, né, que, enfim, falou um pouco mais nas reuniões para a gente sobre o Chico Buarque, que é um artista que eu admiro muito também. E nas palestras que a gente tem feito, não só no nosso grupo, né, a gente, no início da pandemia, a gente se reunia quinzenalmente, enfim, de maneira mais assídua aqui no grupo, mas depois a gente foi, enfim, procurando outros espaços, né, acadêmicos e tudo mais, com novas palestras, inclusive sobre a questão da pandemia e, enfim, a relação que governos autoritários, como a gente está vivendo agora, tem se relacionado nesse momento, então está me construindo assim, me enriquecendo de várias maneiras, gente. Obrigadão, Tiara. Oi, gente, meu nome é Jéssica Lia, sou aluna da FECLESC, sou do curso de História, estou no 6º semestre, sou bolsista de extensão do professor Edmilson, sobre fontes históricas da ditadura,
Também pesquiso o movimento feminino de direita no Ceará, em 1964, e já faço parte do grupo há mais ou menos 2 anos. Durante esse tempo, a gente já fez diversas viagens para algumas cidades aqui no interior, né, do Sertão Central, fazendo essas palestras. E o mais interessante é podermos perceber que quando a gente vai para as escolas, né, a gente encontra novos olhares, novas opiniões sobre a época. E o mais legal é a gente poder fazer um diálogo entre as fontes junto com os alunos, né? Essa troca de conhecimento, ela é super interessante, pois sempre encontramos alunos críticos, alunos pesquisadores que ajudam, né, na fomentação da nossa pesquisa, do nosso trabalho. E eu acho que o mais legal é poder discutir a ditadura nas escolas, faz com que a gente perceba o que significou, o que significa para eles esse período, principalmente para suas famílias, né? Sobre o que aconteceu no passado. O nosso trabalho, assim, por meio das fontes, é fazer com que os alunos pensem e abram um novo olhar sobre esse período que impactou a vida de muitas pessoas no Brasil e que ainda nos impacta, né? Que ainda causa em diversos setores. É necessário a gente sempre discutir, sempre refletir e pesquisar para a gente não esquecer o que aconteceu, né, nessa época. Por exemplo, como a perda dos nossos direitos, a nossa participação política, como o nosso direito ao voto. E é para a gente pensar e olhar, hoje em dia, para esse período histórico de forma crítica, junto com os alunos, para a gente poder discutir a importância da democracia, né? O quanto ela é importante para a vida dos brasileiros, para as nossas vidas e para a vida deles, né? Para que eles possam ter esse olhar. E com a criação do podcast, né, que vem surgir por conta da pandemia, como muitos dos meus colegas aqui já falaram, a gente poder levar esse nosso conhecimento historiográfico para além do que os carros podem nos levar. Essas nossas discussões aqui no podcast, elas vão ser apresentadas de diversas formas. Que formas são essas? Elas podem ser apresentadas em grupos, em duplas, em solos, principalmente aos próximos episódios. O próximo que vai ser sobre as canções do Chico Buarque e o tempo da ditadura, que foi o Rodrigo que apresentou. Depois também vai ter sobre o período de 1945 a 64 e as condições do golpe, que quem vai apresentar vai ser eu e o meu amigo Wesley. Depois vai ter sobre a imprensa, o golpe de 1964, sobre a mídia e ditadura, que vai ser a Tiara. Depois o Wagner vai apresentar sobre os conceitos de ditadura militar. Então é isso, gente. Fiquem ligados nos próximos episódios, porque vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre o período, vamos poder analisar, criticar nossas fontes e sempre buscar novos conhecimentos. É isso. Vocês que estão nos ouvindo, né, pessoal, estão vendo que o grupo é forte, né? Os bolsistas estão tudo afiadas, né? Mas não pode, assim, terminar sem a Lia falar um pouco mais da experiência nas palestras. A Lia, menina séria, comprometida, grande estudante, né? Ela está com a gente já há muito tempo, mesmo quando ela estava entrando no curso sem bolsa, e depois quando ela pegou outras bolsas, sempre fez questão de participar do projeto como voluntária, e agora, que ela já está mais na metade do curso, ela entrou como bolsista de extensão oficial, mas sempre participou de tudo como voluntária. Eu queria que ela falasse dos momentos mais marcantes das palestras para ela. Eu vejo, assim, os momentos mais marcantes são
das cidades, né? Das cidades do interior que a gente vai visitar. Eu acho que o Gilcimar já contou, né, sobre a história lá de Sonolópolis. Eu acho que foi uma das melhores viagens, por conta da gente ver a interação dos alunos, a participação. Também aqui em Quixadá, uma das que chamaram mais atenção foi do Abraão Baquite, né? Por ser uma escola que muitas vezes é taxada, ela é descriminalizada por muita gente daqui da cidade, e a gente foi, né? A gente deu nossa palestra e simplesmente foi muito bom, porque os alunos participavam, a gente vê os novos olhares, as opiniões deles, e sempre trazer esse diálogo, essa conversa com eles. Acho que é muito, muito bom. Eu acho que eu falei, né, que eu estou há mais ou menos 2 anos, e sempre é emocionante as nossas viagens. As outras cidades, quando junta Edmilson, Gilcimar, quando juntava, né? Edmilson, Gilcimar ou outros professores, sempre era motivo para rir, sempre era motivo, né? Claro que a gente também tinha que manter a nossa postura, que quando chegávamos na escola, né? Sempre fazíamos nossas palestras, sempre discutíamos, mas nunca deixarmos de conversar, de interagir entre nós. Então, sempre foi um grupo muito bom, muito maravilhoso, super interativo, e acredito que seja só isso mesmo. Muito massa se lembrar do Abraão Baquite, né, para a gente complementar, né, que essas palestras nas escolas de Quixadá a gente faz durante todo o ano para pegar todas as turmas daquela escola que a gente decidiu naquele ano. Né? Então, a gente fez todas as turmas do Abraão Baquite, do César Caos, do Vigílio Távora, né? E iria agora para a escola modelo aqui do São João, né? Quando explodiu aí a pandemia, né? Então, a gente faz palestras fechando todas as turmas de uma parceria com as direções de cada escola, né? A gente faz todas as escolas, todas as turmas de uma escola, né? Até chegar em todas, né? Das escolas públicas de Quixadá, né? E, ao mesmo tempo, como disse o Jucimar também, a gente procurou ampliar no segundo ano em diante, né? E a convite, seja com a parceria do professor, da professora, da faculdade ou da escola, né? De carro, de ônibus, né? Para as cidades vizinhas aqui a Quixadá, que compõem o Sertão Central, né? E aí a gente não fazia todas as turmas por uma questão de logística e tal, mas quando ia, também ia para passar o dia e fazer o máximo possível, né? Também não ia só para fazer numa turma, né? Então, bacana se lembrar do Abraão Baquite, porque deu a oportunidade para a gente complementar também, né? E você não vai falar dos distritos, não, também, assim, como foi bacana aquela vida dos distritos, de Cipó dos Anjos, Atama. Eu acho que, assim, a gente, né, muitas vezes os professores falavam quando a gente ia viajar, né, principalmente para esses distritos, como Joatama e Cipó dos Anjos, que também faziam parte do Abraão Baquite, né? Eram outras sedes. Eu acho que quando a gente foi para o Cipó, a gente foi meio assim, né? Que a gente não conhecia os alunos, não conhecia os outros professores, a gente foi dando cara a tapa. A gente foi com o diretor da própria escola que nos levou. Acho que a gente assim ficou de queixo caído por perceber o quanto eles eram participativos, ou então quando eles simplesmente ficavam calados, prestavam atenção, observavam as fontes, faziam perguntas. Foi o que mais me chamou a atenção. Eu e a Laíris, na época, eu lembro da nossa conversa, percebendo isso, né? Percebendo que alguns alunos gostavam de dar sua opinião, que eram bem críticos. E na Joatão, acho que foi uma noite muito inesquecível, né? Eu e o Gicimar, como sempre, acho que essa dupla foi imbatível, não sei porquê, mas essa dupla foi perfeita, porque a gente ia lá, dava nossas palestras, observava quem gostava de interagir, quem estava só para, né, só para fazer uma palhaçadinha, uma brincadeira com a gente, né? Porque
a gente eram pessoas novas, eles nunca conheciam, né? E quem é que, quando era adolescente, não gostava de tirar um pouco o sarro de novas pessoas que entravam dentro da escola? Então, sempre víamos novas pessoas, esses alunos sempre buscavam interagir com a gente. Acho que a gente nunca foi. A gente, a gente nunca foi recebido assim tão ruim, né? Sempre as escolas tiveram de portas abertas para a gente ter esse diálogo entre a universidade e o ensino médio ou o ensino fundamental. Então, Joatama, Abraão Baquite, né? Que é o nome da mesma escola, Joatama, Abraão Baquite, Abraão Baquite Quixadá, Cipó dos Anjos, Abraão. É muito bom, acho que foi uma das nossas melhores palestras, a noite rendeu, como meu amigo Josimar disse, e é isso, acho que foi muito bom. E Solonópolis, pronto, acho que foi uma das nossas melhores histórias que a gente tem para contar para a vida toda. Exatamente, foi muito massa. Registrando, né, que foi o AGM, né? AGM Martins, né? Que levou a gente, o diretor do Abraão Baquite, das sedes, né? Dos anexos, né? Joatama e Cipó dos Anjos, né? E assim a gente fez essas atividades, né, nas escolas, né? E a gente acaba até um pouco esquecendo, né? A Laíris, acho que foi a única que foi comigo, né? A gente também conseguiu ônibus, né? Para levar os alunos e alunas, né? Das escolas para visitar lugares de memória em Fortaleza, né? Museu do Ceará e o arquivo do Estado, né? O arquivo público do Estado. Eu fui do também. Ceará. A Jéssica também foi, né? Então, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, né? Que foi tão rica aquela, né? Com os alunos do César, né? Do liceu, né? Da profissional, né? A gente também tem essa parte no projeto de deixar a escola à vontade para escolher os alunos e alunas, porque não dá para levar todo mundo, a gente só tem 50 vagas no ônibus, né? Para ir para esses lugares de memória onde a gente discute fontes históricas da ditadura em outros locais que não apenas só na própria escola ou na FECLESC, né? A gente também, às vezes, traz os alunos e alunas das escolas para a FECLESC fazer as palestras na FECLESC, né? Além de fazer nas próprias escolas, né? Então, a gente também tem esse outro braço aí do projeto que, infelizmente, também está parado total, né? No ano passado, a gente não conseguiu o ônibus, né? E esse ano que a gente conseguiu retomar, né? Aí da Fortaleza, esse lugar de memória, né? Com grupos das escolas públicas, né? Infelizmente. Está parado, mas vai voltar, se Deus quiser, a gente vai conseguir retomar tudo e estamos nessas articulações de fazer o debate de forma digital, né, pelo online, né, pelo podcast. Acho que todos aqui viram, né, que está com a gente até agora, né, a qualidade dos nossos bolsistas e das nossas discussões, o amadurecimento deles, o compromisso deles, né, como a gente vem investindo pesado no diálogo, na parceria com os bolsistas, com os professores do curso e com os professores e professoras, diretores e diretoras das escolas públicas aqui da região, né? Incluído também a própria coordenação do CRED, onde também a gente fez palestra para os grêmios estudantis, o CRED 12, aqui da região, né? Então, acho que a palavra-chave é essa, né? Integração, troca, diálogo, né? Parceria. A gente não está indo também para as escolas para resolver os problemas, o que não foi feito, né? A gente vai mesmo para trocar experiências e conhecimentos e um tipo de visita mesmo, né? A gente não está vendo tudo que acontece na escola, né? A gente vai para ajudar da maneira que aquela escola, que a direção, que os professores e professoras acharem melhor, né? Palestras de 2 horas, tem palestras de 50 minutos, às vezes mais de turmas juntas, às vezes não, né? Como eu falei aqui em Quixadá, a gente procura fazer numa escola todas as turmas, né? A parceria mais sólida, né? Mais aprofundada, né? Mas se tiver de fazer só para o terceiro ano, como a gente já fez aqui em escolas públicas de várias cidades, inclusive Quixadá, a gente faz só para os terceiros, que a gente acha importante, só para os primeiros, né? Todo mundo entendeu o espírito da coisa, né?
E sobre o podcast, como os meninos e meninas disseram, né, a ideia é ampliar ainda mais a discussão e esse diálogo, né? A gente quer que mais e mais pessoas participem do processo de construção do conhecimento histórico, crítico, ativo, democrático, a serviço de uma sociedade mais justa, e, no caso específico, o foco na ditadura e no debate da democracia e dos direitos sociais. É isso que a gente quer com o podcast, com esses canais digitais, né? Esse aqui, o podcast, vai rodar aí pelos lugares, né? A gente poder colocar no YouTube, a gente está com o canal no YouTube, Fontes Históricas da Ditadura, vai estar lá com certeza, esse podcast. E é um primeiro passo, um primeiro momento, eu só posso dizer o quanto eu tenho orgulho de trabalhar com vocês, pessoal, aqueles também que já se desligaram, estão terminando o curso, né? Daniel Lopes, o Abdel Lopes, a Aline Feitosa, um parceiro que a gente tem também no mestrado, né, que ajudou bastante com palestras de transporte, estrutura física, né, o Elton, do mestrado em História e Letras, e todos os professores que eu não vou dizer todo mundo aqui, né, Carlos Suiane, Amadeu, que está aqui com a gente agora, representando esses professores e professoras, né, é muita gente, pessoal, a Rosana, do Senador Pompeu. Então, que a gente possa continuar essa troca, tanto pelo online, né, e o mais rápido possível também, que as condições permitirem, as condições sanitárias de segurança para todo mundo, ao vivo, né, o presencial. Nós vamos fazendo tudo que é possível. Beleza? Hora de dizer tchau, então? Então, dê um tchau aí, galera. Tchau! Valeu, galera. Valeu, mestre. Valeu. Tchau. Tchau, let it go. Valeu. Let it go.